prazer, meu Deus do céu! Muito feliz em Imagina, falar com você. eu também, imagino, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite, fico muito honrada. Imagina. Imagina, é sempre muito bom estar esclarecendo e falando cada vez mais sobre lipedema. Saudades também, Majozinha, Sandra, boa noite a todos. Vamos lá. Doutora Juliana Tenório, cirurgiã plástica. Primeiro, você tá no Rio de Janeiro com essa blusa? Hoje tá frio, carioca, quando bate um vento, Tá tipo carioca uns tira 23 graus, assim? mais ou menos isso. Botou uma nuvem no céu, carioca tira todos os casacos, coletes e botas que nós temos. Eu sei. Eu morei um tempo no Rio, é bem isso, né? É muito engraçado. Ju, posso te chamar de Ju? Com certeza. Doutora Juliana Tenório, cirurgiã plástica. Eu queria, assim, obviamente, eu fiz toda uma pesquisa sobre você, porque, assim, sobre tudo, eu descobri o lipedema há um ano e eu fui pesquisar tudo. Me conta, é isso mesmo? Você também, antes da gente entrar na cirurgia, eu queria saber essa tua relação com o lipedema. Você também tem o lipedema? Como é que entrou essa especialização na tua vida? Como é que surgiu isso? Eu tenho, né? O meu lipedema é o tipo 5, que é aquele mais difícil de você fazer o diagnóstico. Ele é do joelho para baixo, né? O tipo 5. Ele é só aquela panturrilha grossa. E sempre foi isso, a história de toda mulher que tem lipedema, principalmente esse lipedema mais difícil de fazer o diagnóstico, né? Sempre aquilo, panturrilha grossa, panturrilha de portuguesa, aquelas histórias que a gente sempre ouve. Biotipo. Mas a minha coxa não tem, então eu tenho estrutura muscular, mas realmente a minha perna sempre foi uma perna mais grossa. Nunca gostei de colocar sandália no tornozelo, porque sempre foi uma perna meio ali sem forma, sem muito tornozelo e panturrilha. E aí, enfim, eu comecei a fazer tratamento para endometriose há uns anos atrás, e eu coloquei uma certa medicação. E a minha perna melhorou muito quando eu fiz essa medicação para endometriose. E aí foi aí que eu percebi, eita, mas gestrinona melhorou minha perna, por que será, né? Enfim, melhorou muito o aspecto, o volume da minha perna, né? Uhum. Claro, não definiu, mas melhorou muito, principalmente a questão dos sintomas. Eu tinha muito sintoma e até hoje, né? Os sintomas eles são muito relacionados também com a época de vida que você tá. Mas Uhum. eu tinha roxo, perna cansada. Eu lembro de um voo que eu fiz para Nova York uma vez, que eu cheguei lá no sapato, eu não conseguia colocar o sapato que eu entrei no avião. Eu entrei no sapato com o avião, chegou lá em Nova York e não entrava. Me colocava de Simplesmente não volta. entrava. Aí eu tive que ir com o sapato, metade do pé para dentro, metade do pé para fora para sair do avião. Então eram coisas que não eram coisas normais, né? Uhum. Já fiz muito Doppler para saber o que tinha de errado com a minha perna, porque estava sempre doendo, sempre cansada. E aquela história que fazia o Doppler e não tinha nada. Mas eu tinha certeza que tinha alguma coisa na minha perna, porque não era normal sentir aquele peso, aquele cansaço. Toda hora eu tinha certeza, gente, hoje é trombose. Hoje é trombose, eu Uhum. tenho certeza. E nunca era tal da Uhum. trombose. Mas, enfim, foi indo até que na minha gestação, na minha primeira gestação, a minha perna ficou enorme, 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 enorme. Então pesava muito, parecia que eu carregava 30 quilos em cada perna. E eu estava muito inflamada, né? Eu não tinha muito essa consciência em relação ao lipedema. Uhum. Para minha segunda gestação, e aí, enfim, eu fui para a Alemanha grávida. A gente tá falando de quanto tempo, mais ou menos? Porque pra mim é tudo tão recente. Eu fui para a Alemanha. Então, eu fui para a Alemanha já sabendo que era lipedema. Tá, Eu fui para a tá. Alemanha sem saber que eu tinha lipedema, né? Eu não acreditava muito que eu tinha lipedema. Ainda ficava assim. Aí eu cheguei lá, ele olhou minha perna e falou: Ih, Juliana, você tem também. Você também tem lipedema, com certeza. E aí, realmente, né? Mas são coisas que a gente fica ali, não, não é, o meu não é, o meu não é. Uhum. Mas também. E aí eu fui para a Alemanha, deixa eu pensar Na quando Alemanha que eu fui para a você já foi para especialização da técnica do lipedema. Fui. Foi. Eu fui para a Alemanha, eu não sei se eu fui em 2020, talvez em 2020 Uhum. ou 2021, não lembro muito bem, mas foi por Uhum. aí que eu fui para fazer a especialização da técnica cirúrgica.
Uhum. E, então, assim, porque no Brasil, ela foi. O CID entrou com o CID, o que foi 2021, não foi isso? 22? É uma coisa mais Aí recente, né? também, foi por aí também. Foi bem nessa Foi época. bem nessa mesma época que eu fui para a Alemanha, esse negócio estava meio que saindo, o CID, então meio que coincidiu mais ou menos a mesma época, eu não lembro muito Aham. bem. Você foi para a Alemanha. A Alemanha era uma referência na época da cirurgia de lipedema, porque hoje parece que eu vi você palestrando em Dubai e tudo mais. Eu acho que mudou um pouquinho a coisa, né? Os brasileiros, como sempre, A Alemanha sempre foi, né, uma grande referência em lipedema, porque esse cirurgião plástico, né, nem cirurgião plástico, ele é dermatologista e cirurgião. vascular. Ele não é vascular. Eles lá eles têm uma especialidade que ele é como se fosse angiologista, ele é um cirurgião dermatológico, mas ele tem essa questão deles poderem fazer a cirurgia, né? Eles lá eles têm essa liberação que aqui no Brasil nós não temos. Para Uhum, fazer cirurgia, para ser cirurgião, a gente tem que fazer cirurgia antes, né? uhum. Enfim. Mas esse foi o primeiro cara que descreveu técnica cirúrgica para tratamento de lipedema. Então, é um cara que já faz isso há 30 anos. Na época que eu fui fazer isso há 30 anos, né? Agora ele faz há 35 anos. Então, Aham. já faz há muito tempo. Então, foi lá que começou, né? O primeiro artigo foi descrito por um alemão em 1940. Então, assim, sempre foi de lá as grandes influências em relação ao lipedema. E realmente, se você vai na Alemanha, se você vai ali na Suíça, você percebe que a incidência de mulheres ali com lipedema é Ah, altíssima. é. Tem muito lipedema lá. E eu não sei se talvez o meu tenha vindo de lá, né? Minha avó é alemã, minha avó é de Berlim. Uhum. Então não sei se essa influência veio ali em relação a ela, porque quando eu nasci ela já tinha falecido, então ninguém conseguia fazer essa relação do lipedema, mas lá na Alemanha tem bastante. Ó, agora eu queria então, para entrar de fato no lipedema. O que é o lipedema? Afinal, para quem está chegando agora, eu fiz já uma série de lives, mas para quem está chegando agora, o que é o lipedema? Essa gordura diferente. O lipedema ele é uma doença do tecido conjuntivo, né? Então ele acomete, e o tecido conjuntivo ele está, na grande maioria das vezes, no tecido subcutâneo. E o tecido subcutâneo é o tecido gorduroso, né? Então é uma doença que acomete o tecido gorduroso e ela tem uma característica de fazer um crescimento de adipócitos. Então, ou seja, existe um crescimento tanto em número quanto em tamanho dos adipócitos, e isso ocasiona para uma mulher um crescimento exacerbado de onde tem lipedema, né? Então, aonde existe essa alteração genética desses adipócitos, essa gordura ela cresce muito mais. Uhum, E aonde tem lipedema? Braços e uhum, pernas. Pode acometer braços e pernas. Abdômen não. Existem raros casos, então a gente mal considera ali abdômen como tendo lipedema. No abdômen inferior, ou seja, embaixo do umbigo. uhum. É A muito raro. pochetezinha, assim? Oi? Aquela pochetezinha seria? Embaixo do umbigo para baixo. Tá, Existem mulheres que têm essa parte com lipedema, então ela não chega a ser só uma pochetezinha. Às vezes ela é realmente um abdômen bem tá. volumoso, mas geralmente é um abdômen que ele tem os mesmos sintomas de uma perna. Mas isso é muito incomum, Uhum, muito incomum. Até hoje eu só vi 3 casos, então é muito difícil. Então a gente considera mesmo como pernas e braços, como tendo esse acometimento dessa gordura, que essa gordura responde ali a certas flutuações hormonais, elas são ativadas por flutuações hormonais ou então por inflamações no nosso corpo, que acontece geralmente por estilo de vida ruim. Então, às uhum, vezes, uma obesidade, ou então, às vezes, uma mulher sedentária. Então, todo estilo de vida ruim traz pra gente uma certa inflamação no nosso corpo. Então, um corpo inflamado ou um corpo com flutuações hormonais, ele vai ativar esses adipócitos que já têm ali a propensão a serem mais sensíveis a
a esses distúrbios. E aí o que começa a acontecer? Esse crescimento exacerbado de gordura. E aí a mulher começa a perceber que existe uma desproporção Uhum. entre abdômen e perna, ou abdômen e braço, né? Uhum. E essa gordura ela não sai facilmente com dieta hipocalórica, com restrição calórica, não sai com exercício físico, né? Você com mudança de estilo de vida, dieta, exercício, você melhora muito os seus sintomas. Mas perder essa gordura do lipedema você não perde. Uhum. E aí você falou, então, em relação ao lugar que ele se deposita, que essa gordura se deposita, é relacionado ao tipo do lipedema, seria isso? Tipo um, tipo 2. Tem, exatamente isso. O que acontece? Aonde eu tenho esses adipócitos modificados geneticamente, eles vão se comportar de uma maneira diferente. Na verdade, eles Uhum. não se depositam, na verdade, eles são diferentes. Então, Uhum. a localização que eles são diferentes, eu vou distinguindo em tipos. Então, por exemplo, o tipo um é quando os adipócitos do quadril e do culote, até mais ou menos o culote e glúteo, eles são diferentes. Nessa Uhum. faixa ali são diferentes. Então, nessa faixa, eu sei que existe o tipo um. Se os adipócitos eles forem diferentes geneticamente até o joelho, então eu tenho lipedema até o joelho, eu tenho Uhum. tipo 2. Uhum. Na perna inteira, uma perna que todos esses adipócitos são acometidos geneticamente e respondem diferentes. A perna toda, tipo 3, tipo 4 é braço e tipo 5 é quando eu tenho só do joelho para baixo. Mas os tipos eles podem ser somados, né? Então, ou seja, eu posso ter o tipo 3 de perna, mais um tipo 4 de braço e por aí vai. Essas coisas boas, né, que aparecem conjugadas são uma maravilha, né? Pois é. Ó, Um nunca subtrai, né? nunca. Somente adiciona. Está doido. A Margarida colocou aqui, ó. Tenho 64 anos, sempre disse que tenho joelhos grandes. Ano passado ouvi falar a palavra lipedema. Sou de origem alemã também. É uma história bem característica, né? Uhum, Leva a pensar que precisa ser vista para poder investigar se é ou não lipedema. Mas lembra a história de lipedema. uhum. Aí a Kellen colocou aqui, Kellen Nutrição. Gordura de lipedema não sai nem com musculação? Não, não sai com nada. Ela O que só se acontece? multiplica, né? Aumenta, multiplica, sei lá eu o que que é, mas sai. O que acontece é que, num contexto de uma perna com lipedema, é isso que a gente precisa entender. Na medicina não existe uma regra de 100%, né? Uhum, Mas é dentro de um contexto de uma perna com lipedema, existem mulheres que têm mais gordura de lipedema e menos gordura normal. uhum, Vamos separar assim, tá? Numa perna de lipedema também tem gordura normal, mas essa proporção ela muda de mulher para mulher. uhum, Então, ou seja, eu, Juliana, digamos que eu tenha na perna toda lipedema, mas eu tenho mais gordura de lipedema do que gordura normal. Eu sou aquela paciente que eu vou fazer um monte de tratamento conservador, vou fazer dieta, musculação, parará, piriri, vou fazer tudo e eu vou responder muito mal. uhum, Você, Ana, é uma paciente que tem lipedema na perna toda, mas você tem muito mais gordura normal do que gordura de lipedema. Você é uma paciente que você vai responder muito bem ao tratamento conservador. uhum, É claro que aonde tem célula de lipedema, onde tem adipócitos de lipedema, eles não vão sumir. Mas às vezes, por você ter poucos adipócitos com lipedema, talvez você consiga controlar e minimizar muito bem isso e com um tratamento conservador você fique satisfeita. Mas isso não uma pessoa responder de um jeito e a outra responder de outro, não significa que você está fazendo bem o tratamento e eu estou fazendo mal. uhum, E aí, quando as pessoas vão lá e falam, ah, não precisa de cirurgia, ou então o outro, não precisa de cirurgia, a gente coloca todo mundo numa mesma caixa. E esquece que o ser humano, ele é único, ele é um indivíduo. Então, eu tenho um corpo que responde de uma forma, você tem um corpo que responde de outra. Então, vai depender. uhum, Depende de mulher para mulher, depende da constituição que é esse lipedema. uhum. E não tem um exame para ver isso. São características para essa diferença. Se, por exemplo, assim, eu tenho lipedema, ok. Qual o percentual que eu tenho de Não, gordura boa? Não não existe tem. isso. Não existe.
Existe a É o pessoa fazer um histórico tratamento mesmo. conservador para saber o quanto que você responde, você precisa fazer o tratamento conservador, né? E Uhum, aí é mudança de estilo de vida, suplementação, vai depender de qual fase que você está hormonal para saber se é indicado ou não fazer terapia hormonal. uhum, Então, enfim, de cada paciente você vai ter um tratamento individualizado. Se precisa emagrecer ou não emagrecer. E aí, a cada paciente você vai perceber aquela mudança no corpo dela. Tem paciente que vai ficar muito satisfeita com o tratamento conservador. uhum, Tem paciente que não adianta. Ela vai melhorar muito a parte é, inflamatória, de sintomas, mas a parte realmente estética deixa muito a desejar. A gordura de lipedema só sai com lipoaspiração, não sai com nada. E quando a pessoa ainda está com um sobrepeso associado, né, ou mesmo uma obesidade, dificulta muito para conseguir diagnosticar, incluir que realmente é o lipedema, se ela já tem um sobrepeso também, porque uma característica que você comentou é que, por exemplo, ela pode estar com o abdômen mais seco e Uhum, as pernas volumosas, por exemplo. uhum. Mas e quando ela tem uma obesidade ou um sobrepeso considerável ali junto, dificulta um pouquinho? Aí confunde tudo, né? Porque é claro que a obesidade ela tem uma característica de ter um acúmulo maior em abdômen, mas é óbvio que quando a pessoa não engorda só na barriga, ela vai engordar no corpo inteiro. Então, Uhum, quando chega uma paciente para mim que ela não tem uma história típica de lipedema, o que é a história típica de lipedema? Ah, Juliana, desde a adolescência, a minha perna sempre foi muito maior, eu tenho falta de definição. Então, assim, existe uma história típica em relação ao lipedema. uhum, E a mulher do lipedema, ela pode evoluir sim para uma obesidade. E aí você vai, pela história dela, perceber que é uma mulher com lipedema que evolui para obesidade. O problema é que a obesidade, por ser uma inflamação muito alta, ela também pode causar o lipedema. uhum. A obesidade entra como outros fatores causadores de lipedema. Aí, se a mulher começa com obesidade e evolui para um lipedema, e naquele momento ela está obesa, não tem como a gente saber o que é obesidade e o que é gordura. Ela Uhum. primeiro vai ter que emagrecer, para depois a gente conseguir identificar. Não, isso aqui era gordura, não, isso aqui era Uhum. lipedema. E aí você falou para uma outra pessoa aqui que acabou, esqueci o nome, acho que era Margarida, se eu não me engano, que precisa fazer essa avaliação dos sintomas. Tal. Quais são das características? Quais são os principais sintomas e características para a pessoa falar assim, olha, deixa eu procurar uma consulta, fazer uma consulta. O que que leva realmente a isso? Primeiro, essa história de que sempre foi dessa forma, né? Uma história muito típica. Ah, desde a adolescência sempre tive. Começa com essa questão de ser diferente das amigas. Uhum, Começa com essa questão de eu sou diferente. Depois dessa sou diferente, você passa para uma segunda fase. Minha perna tá sempre doendo, minha perna tá sempre cansada, minha perna tá sempre com edema, minha perna tá sempre roxa. Você fica lembrando o tempo inteiro que tem perna, aquela perna sempre é uma questão na sua vida, uhum, né? Então, são histórias típicas, né, em relação ao lipedema. Características, né? Tá. História familiar também é muito uhum, frequente. Tenho a minha mãe, tenho a minha avó, que também é dessa forma, minhas tias. Então você pega ali características familiares, também é um outro fator. E por último, as características físicas, né? uhum. Eu tenho uma perna que não responde à dieta. Eu tenho uma perna que eu faço musculação, faço crossfit, faço não sei o Nunca quê. aparece Não, um músculo. não aparece. O meu joelho é sempre muito grande. O meu tornozelo é enorme. Eu tenho aquele sinal do garrote lá embaixo, acumula muita gordura. Então, eu tenho uma flacidez que é muito diferente das outras pessoas. Eu tenho uma perna com muito aspecto celulítico. Então, você mistura ali histórias familiares com uma história sua característica com sintomas relacionados a essa perna e também o quarto lugar com os sinais físicos relacionados ao lipedema. Então, com essas quatro características, você tem aí, então, uma clareza, você já começa a perceber, então, opa, calma aí. Eu tenho três dos quatro, eu tenho Uhum, dois desses quatro, eu preciso investigar isso. uhum. Ó, eu tenho que falar aqui, a doutora Juliana tem, assim,
muita informação no Instagram dela. Entra lá, começa a seguir, porque tem assim, para mim foi, nossa, foi um norte, assim, foi um esclarecedor mesmo, Toco. Muita informação, assim, que a gente acha uma luz, um guia, né? Porque às vezes você tá tão perdida, ainda mais quando aqui a Margarida, excelente essa explicação, me identifico muito. Comigo foi exatamente isso. A minha questão era o joelho. Eu olhava e falava, gente, o joelho é assim, como é que é? Vou seguir, segue lá, Margarida. E aí, falando dessa gordura, duas coisas pontuar. Em relação a esse aspecto celulítico, é aquela questão dos nódulos, né? Que parece que. Ai, esqueci o nome daquele couro que a gente. Alguns sofás de couro, né? Que fica repuxadinho, assim. Captonês, se não me engano, uma coisa assim. Aham. E que ele dá. Parece que puxa, que tem é um nódulo diferente, né? Porque a celulite em si parece que não some nunca. O que acontece? É, a pele da mulher que tem lipedema, ela também é uma pele diferente. Porque é aquilo que a gente falou lá atrás, o lipedema ele não é só uma doença da gordura. Ele é uma doença do tecido conjuntivo. E tem tecido conjuntivo também na formação da pele. Então, a pele é uma pele que tem a derme, que é a camada que fica embaixo logo da pele, a pele, derme e gordura. Uhum, Então, a derme da mulher que tem lipedema, ela é mais frágil, ela é mais flácida, ela tende a ter estrias, não é uma pele com a qualidade boa. Então você mistura uma pele fina com pouca qualidade de derme, bem fininha, você associa um subcutâneo, uma gordura cheia de nódulos. Então, mal comparando, chega alguém na sua casa, sua cama tá toda bagunçada, cheia de lençol, tudo enrolado. Você joga um lençol, vai todo mundo ver que tá tudo bagunçado ali. Então, a uhum, pele da mulher que tem lipedema é fina como um lençol. Agora você chega, por exemplo, chega uma pessoa na sua casa, você pega um cobertor grosso, você taca em cima da sua cama, ninguém vai nem perceber o que tem ali. Então é isso que acontece com a mulher que tem lipedema. Existem nódulos ali que na verdade não eram para estar aparecendo, mas a pele também é fina. Então uhum, mistura ali nódulos com pele fina. uhum, Isso que você está falando do sofá, que parece ali que está puxando uma retração, isso na verdade é porque a pele da mulher que tem lipedema, além de ter os nódulos, ela tem também fibroses, que é diferente de nódulos. é isso, E aí o que fibrose. acontece? A fibrose nada mais é que uma cicatriz dessa gordura. E por que é uma cicatriz na gordura? Porque é uma gordura que ela está constantemente inflamada. Inflamação em cima de inflamação cria uma cicatriz. E é uma cicatriz embaixo da pele. É uma cicatriz nessa gordura. Então dá aquela repuxada. Então misturam a pele fina com nódulos e algumas retrações puxando essa pele para baixo, que isso é a fibrose. Uhum. Então, vamos lá, agora vamos separar. Eu quero operar. Cheguei lá, conferi tudo da doutora Juliana, entrei em contato, fiz os exames necessários, decidi que, sei lá, meu joelho eu não vou conseguir resolver nunca, meu tornozelo, meu joelho, então eu quero operar. É necessário passar antes pelo protocolo conservador ou existe a possibilidade de ir direto por uma cirurgia? Existem pacientes que, na verdade, o protocolo conservador é para quem ainda está sem o controle do lipedema, né? O protocolo serve para isso, para a mulher entrar para controlar o lipedema. Mas atualmente, antes, 100% entrava no protocolo porque ninguém sabia que estava muito o que está acontecendo. Uhum. Mas atualmente as mulheres elas estão se cuidando muito. Então elas já chegam com essa informação do lipedema, então elas já chegam desinflamadas, elas já chegam com a parte hormonal equilibrada. Então se chega uma mulher aqui e, e ela está controlada, desculpa, ela não tem nada, ela está suplementada, vitaminas, tudo corrigido, não tem o que fazer para ela a não ser operar. Uhum. Então não é todo mundo que tá, é claro, não é todo mundo que tá ali redondo, zerado. Mas se a pessoa já tiver, se a mulher já tiver nessa fase da vida dela, não tem o que ser feito. Uhum. Vou operar. Qual é a diferença da lipoaspiração tradicional para a lipoaspiração do lipedema? Primeiro que a lipoaspiração tradicional, ela não contempla você lipoaspirar essa perna
de forma circunferencial, ou seja, lipoaspirar a perna 360, ou seja, a perna toda, né? Uhum. A cirurgia plástica, antigamente, quando você tinha qualquer tipo de lipedema ou acúmulo de gordura na perna, você ia lá e lipoaspirava segmentado, ou seja, vai ali no joelho um pouquinho, vai ali no culote um pouquinho, vai não sei aonde um pouquinho. E aí o que acontece é que isso é para você ver que a lipoaspiração ela é realmente um tratamento definitivo. O que é definitivo? Eu tirei aquela gordura não volta. O que Uhum. acontece é que ela pode voltar, ela pode, as outras que ficaram, elas começam a crescer. Mas o que acontece é que quando você tira gordura de forma segmentar, ou seja, pedacinho por pedacinho, as outras que ficaram, elas crescem de uma maneira diferente. Você jura? Então, Então, o que acontece? Quando o lipedema ele começa ali a ativar, a parte que não foi lipoaspirada, ela vai se comportar de uma maneira diferente da parte que já foi Uhum. lipoaspirada. Então, você começa a ter umas desproporções na própria perna muito maiores até do que uma pessoa que às vezes nunca realizou nenhum tipo de cirurgia. Então, assim, antigamente, se fazia cirurgia segmentada, então você só tirava daqueles pequenos pedacinhos. Então, o que não foi mexido, eles têm um potencial de crescimento muito maior do que daqueles que já foram lipoaspirados. Aliado a isso, você fazia uma lipoaspiração numa mulher que ainda não tinha o controle do lipedema. Então, é óbvio, aquilo que ficava crescia muito mais. Aquilo que Uhum. já tinha sido lipoaspirado crescia de uma forma diferente. Então ficava tudo diferente. Além disso, existe também uma técnica cirúrgica diferente, né? A técnica cirúrgica do lipedema você faz de uma direção diferente, você não faz como a lipo normal, e você coloca também uma infiltração diferente, para você estar ali protegendo tanto os vasos linfáticos quanto as grandes ali veias, enfim, os Uhum. vasos que passam nessa perna. Eu vejo, às vezes, alguns vídeos, eu até postei ontem um seu da perna aspirada e não aspirada, né? A quantidade de gordura é uma coisa que assim, eu vi 6 litros, 9 litros só das pernas ali. É uma quantidade significativa ali de gordura nas pernas. E são É, pessoas que não estão, na maioria, com obesidade. não, não, porque é muito difícil a gente operar uma paciente que está com obesidade. É claro que existem é, exceções, né? Mas a maioria das pacientes elas estão já não no peso adequado, porque no lipedema a gente não leva muito em consideração o peso, mas elas estão no momento adequado de cirurgia, né? Uhum, A mulher que tem lipedema, na grande maioria das vezes, ela sempre vai ter um peso alterado. Então, por isso a gente não pode levar em consideração o peso como um fator decisivo na hora da cirurgia. Mas a gordura do lipedema ela é muito volumosa, ela é extremamente volumosa. Então, quando a gente lipoaspira uma perna, às vezes a gente não consegue entender da onde tem tanta gordura, mas é isso, é muito volume. uhum. Então, é fácil retirar essas grandes quantidades de gordura numa mulher que tem lipedema. E você falou da gordura ser diferente. Eu também já vi em alguns vídeos seus o aspecto mesmo da gordura como se fosse granulado, assim. Ela é diferente, né? Ela é diferente. Quando a gente lipoaspira uma gordura não lipedêmica, digamos assim, ela é bem amarelinha, ela é mais homogênea, você consegue lipoaspirar mais fácil. Agora, quando é uma gordura bem lipedema, ela é uma gordura dura, que às vezes nem com a cânula você consegue lipoaspirar direito. Às vezes a gente precisa fazer aquela extração manual Uhum, de algumas áreas para poder sair. Quando ela sai, são bolas mesmo, sabe? Tipo umas pérolas, sabe pérolazinha? uhum, Ela é mais branquinha e parece umas pérolazinhas. Então é isso, é uma gordura totalmente diferente, uma gordura que realmente não é uma gordura normal, que leva a gente a acreditar realmente que aquela gordura chega pouco sangue ali, sabe? É uma gordura pálida, uma gordura estranha. uhum. Em relação à técnica também,
você deixa os pontos, onde a cânula entrou, alguns pontos abertos, não é isso? No Fica, pós-cirúrgico? fica as incisões por onde as cânulas elas entram, elas precisam ficar abertas, porque como é uma técnica no qual a gente precisa colocar grandes litros de solução anestésica, o que é essa solução anestésica? É soro, é anestésico, isso tudo para quê? Para a gente conseguir proteger os vasos linfáticos que passam na perna. Na perna é uma área muito vascularizada. Então a gente precisa separar a gordura dessa grande quantidade de vasos que passam por ali. Uhum, E a gente faz essa proteção por meio de líquido. A gente separa, a gente faz realmente uma separação. Então essa grande quantidade de líquido é para isso. Só que a gente precisa lembrar que esse líquido que a gente coloca dentro de uma perna, 10 litros, ele não é todo lipoaspirado. Primeiro, porque o próprio organismo, ele num primeiro momento, ele já faz uma certa... ele absorve ali momentaneamente uma grande quantidade de líquido. uhum, Segundo, porque a gente não tá ali só para lipoaspirar soro, né? A gente lipoaspira também gordura. Então, uhum, muito soro fica ali dentro daquela perna ainda. Que aí, uhum, no pós-operatório, essa grande quantidade de soro, ela precisa sair. Porque imagina se eu fecho isso tudo. Quantos litros de soro ficou ali dentro? A mulher, ela vai ter muito seroma. Então, é por isso que as incisões elas ficam abertas. Para no pós-operatório, a fisioterapeuta ela consiga fazer num primeiro momento o que a gente chama de ordenha, que é esse líquido que ficou na perna sai por esse orifício. Isso acontece durante 7 dias. Após 7 dias, esse já não tem mais líquido para ficar saindo. Os orifícios eles começam a serem fechados sozinhos pelo próprio corpo e aí não é mais um processo de ordenha. O que a fisioterapeuta faz é fazer um processo de drenagem linfática. uhum. E aí a gente começa a jogar então todo o líquido em direção aos vasos linfáticos, à cadeia linfática. Esse pós-físio é fundamental, né? No Uhum. pós-operatório. Tanto quanto a cirurgia, um pós-operatório com a fisioterapeuta que saiba o que está fazendo, ele é tão importante quanto a cirurgia. Se eu Uhum, faço uma cirurgia linda, mas eu tenho uma pessoa que está fazendo um pós-operatório errado, esquece toda a cirurgia que eu fiz que vai dar problema. Vai dar fibrose, vai dar seroma, vão ter todas as complicações e a cirurgia não vai ficar bonita. Por isso que eu não abro mão de fazer aqui na clínica com a Samanta. Todo mundo faz com a Samanta, porque quando fazia fora da clínica, antigamente dava problema. uhum, E aí dava um problema que depois acaba que o cirurgião ele tem que resolver. E às vezes você já não consegue mais resolver. Porque o problema que foi feito, uma fibrose, por exemplo, não tem mais como resolver. A única forma de resolver aquela fibrose, talvez, é voltando para o centro cirúrgico. Então a gente parou com isso. Todo mundo que faz cirurgia aqui comigo tem que fazer com a Samanta, porque a gente já trabalha juntos há muitos anos, então ela já entende o protocolo. A Samanta ela foi comigo, viajou comigo, então ela sabe como fazer. Então já é uma coisa que vai junto, sabe? uhum, É a cirurgia e a drenagem já é uma coisa só. uhum. Ó, meninas, compartilhem, porque tem muita. É só mandar esse aviãozinho aqui para outras pessoas, porque tem muita mulher que precisa dessas informações aqui, que o assunto é assim, eu acho que eu nunca. 10%, 10 a 12% das mulheres brasileiras têm lipedema, não é isso? Tem pesquisas que falam 13%, tem pesquisa lá fora que fala 18%, o número só está crescendo. Doutora Ju, deixa eu te fazer outra pergunta. A gente estava, um pouquinho antes, estava comentando que geralmente quando vai para a cirurgia, a pessoa já está preparada para ela e tudo mais. E quando chega uma paciente para colocar na balança, ela já está num grau mais avançado, que está comprometendo, tipo, a locomoção. Isso, a cirurgia pode ser feita inicialmente para ajudar ela a ter uma maior mobilidade e tudo mais, para entrar no, conseguir cumprir um protocolo, até mesmo um protocolo conservador, pode inverter nesse caso a ordem? Com certeza. Com certeza. E cada vez mais a gente vê isso, principalmente fora do país. Aqui o nosso padrão de mulheres com lipedema não tem tanto obesidade grave como tem lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos a obesidade
ela é mais severa entre as mulheres, né? Então lá é muito comum a gente inverter essa ordem. Eu já tive que inverter essa ordem com algum. Voltou. Eu já tive que inverter essa ordem com algumas pacientes. Não é o comum. A gente primeiro dá a chance para essa mulher fazer um tratamento adequado de emagrecimento, para a gente conseguir diminuir ali o peso dela, para a gente poder entender. E é claro, quanto mais gordura ela tiver como um todo, mais procedimentos cirúrgicos acaba que ela vai precisar. Mas existem pacientes que estão com graves problemas de locomoção e são pacientes que às vezes elas são aquelas pacientes não emagrecedoras. Não adianta você fazer qualquer coisa para ela que ela não vai emagrecer. Aquela gordura ela está inflamando tanto o corpo daquela mulher. Aquela gordura ela está impossibilitando tanto aquela mulher andar ou fazer qualquer tipo de exercício físico, que a primeira coisa que a gente precisa fazer para ela é tirar um pouco daquela gordura para ela conseguir iniciar qualquer tipo de tratamento clínico. Uhum. Outra coisa que você comentou, que na lipo tradicional, o médico tira ali por segmentos. E muitas mulheres, acho que o lipedema, pelo menos assim, para o leigo, né, é uma coisa mais recente. Então, mulheres já passaram por outros procedimentos, outras lipos, por exemplo, e isso quando chega para você, atrapalha de alguma forma, se já foi mexido, lipoaspirado antes, ou seja, de uma forma que tipo, foi a tradicional, que não era o ideal para aquele tipo de questão do lipedema, ou mesmo que operou com um outro profissional e que não foi uma cirurgia bem sucedida? É pior, é Sempre mais atrapalha. difícil? Sempre atrapalha, sempre é mais difícil, porque quando você já faz uma lipoaspiração, você ou algum outro tipo de procedimento, você já está ali colocando já fibrose, mais fibrose, né? Então é mais difícil tecnicamente. E outra coisa que acontece é que a gente não sabe, às vezes, para a gente poder fazer uma lipoaspiração de lipedema com definição, a gente precisa tirar mais uma área, tirar menos de outra. É um quebra-cabeça que a gente vai montando ali. Às vezes, quando a mulher ela já foi submetida a uma lipoaspiração de uma outra forma, às vezes esse quebra-cabeça ele é invertido. Então, em lugares, por exemplo, que eu deixaria um pouco mais de gordura e menos em outra região, isso já foi lipoaspirado de uma maneira diferente. Então, dificulta para eu deixar uma perna com contorno, né? Porque a gente precisa lembrar que a lipoaspiração do lipedema, ela jamais ela vai retirar toda a gordura do lipedema. Não existe isso. Todo tecido no nosso corpo precisa de uma camada de gordura, né? Seja para vascularização, porque a pele ela é vascularizada pela camada superficial de gordura, seja por uma questão normal, vascular, né? Por exemplo, o que é uma isquemia numa pele? É uma pele que você lipoaspirou demais, talvez aquela gordura, e aquela pele deixou de receber sangue, porque era aquela gordura que estava levando sangue para ela. Então, na lipoaspiração, a gente não pode tirar 100%, e também o lipedema ele tá na nossa célula, tá no nosso DNA. Então a gente jamais vai se livrar do lipedema na nossa vida. Então não tem jeito. Uhum. Então, com certeza, um procedimento antes ele sempre dificulta. E a fibrose? Como é que tira uma fibrose? Depende, mas na grande Tardia, uma maioria das fibrose tardia. às vezes essas fibroses mais profundas, com a lipoaspiração, a gente acaba conseguindo soltar. Quando é uma fibrose muito grande, a gente precisa utilizar uma tecnologia para soltar essas fibroses, que eu utilizo o Retraction no modo de emulsificação, então eu solto essas fibroses para eu conseguir, para facilitar, para eu conseguir tirar a gordura. E quando é uma fibrose, por exemplo, de glúteo, uma fibrose mais superficial, é com subcisão, e aí a gente coloca alguma coisa ali para poder estar preenchendo aquele buraco Que que vai ficou. ficar. Seja um bioestimulador, seja gordura, que hoje em dia a gente pensa muito em medicina regenerativa, que utiliza a própria gordura do corpo, claro, não uma gordura do lipedema, mas a gente lipoaspira uma gordura, por exemplo, das costas e utiliza para fazer medicina regenerativa para melhorar a qualidade de pele. Aliás, acho que é bem bacana, né, estar atento, porque hoje tem muita tecnologia, né, principalmente para o rosto, a pessoa quer fazer.
essa gordura do lipedema para tirar a célula tronco, se a pessoa tem suspeita de lipedema, é melhor lipoaspirar uma outra área, né? Uma área como a barriga, as costas, do que a perna, né? Para fazer a pessoa vai fazer uma plástica, um tratamento no rosto, mas ela Sim, precisa da célula de gordura. sim. Tradicionalmente se tira da perna, é melhor tirar de outro lugar. Aí é melhor tirar das costas. Ah, se você desconfia que aquela paciente ela tem lipedema, então é melhor você tirar uma gordura saudável das costas do que você tirar como antigamente se tirava, por exemplo, do joelho. Uhum. Ó, a gente estava falando que a pele dessa paciente do lipedema é uma pele mais fina, como o lençol, ao invés do cobertor, que ela já tem mais tendência, então, a uma flacidez, a celulite, esse aspecto celulítico. Com uma lipoaspiração, a tendência não é piorar essa Uhum. qualidade de perna, de pele? Na verdade, a qualidade ela não é alterada em relação a quando a gente fala de qualidade, a gente fala ali da aparência. Uhum, A lipoaspiração não interfere nisso, porque a lipoaspiração ela é profunda. Então, o que tem aspecto celulítico vai continuar com aspecto celulítico. A lipoaspiração não interfere nisso. Agora, para flacidez, a lipoaspiração ela pode piorar sim. Porque, por exemplo, a mesma coisa de uma mulher que tem um peito, tá amamentando, o peito tá super engurgitado, tem muito leite. Essa mulher acabou de amamentar, diminuiu o peito, mas não diminuiu a pele uhum, esticou. Então, a tendência é essa pele ficar mais flácida. Aí você associa uma mulher que tem uma deficiência de colágeno, pouca retração de pele, com uma lipoaspiração que esvaziou, a tendência dessa mulher é realmente ficar mais flácida do que uma mulher que não tem lipedema. E é por isso que, em 100% das vezes, a gente indica fazer algum tipo de tratamento para retração de pele, uhum. para a gente tentar compensar isso de alguma forma. É claro que as tecnologias para retração de pele, elas não vão retrair 100% do que precisaria ser retraído, mas elas melhoram muito, indiscutivelmente, o resultado de uma pessoa que faz com retração de pele do que outra que faz sem retração de pele. Mas essa tecnologia é feita durante a própria cirurgia. Durante, logo depois que termina a cirurgia, pelos orifícios ali que foram introduzidos as cânulas para lipoaspiração, você já introduz as cânulas para poder fazer a retração de pele. E aí, nesse mesmo momento, você já faz também a retração de pele. E no braço, boa noite, Sérgio. Nos braços também tem um bom resultado? O resultado do braço para retração de pele é inclusive melhor do que o resultado para a Ah, perna. é? É porque o resultado do braço, imagina, o braço ele é menor, né? Então, uma tecnologia, ele acaba respondendo melhor quando é uma área menor. Uhum. Então, a perna é um membro muito grande, é um membro que ele sofre o peso da gravidade o tempo inteiro. Uhum. O braço não, o braço você apoia numa mesa, o braço nem sempre é o braço inteiro flácido, agora a perna não, a perna é pesada, né? Uhum. Então é mais difícil dessa retração ali atuar. Uhum. Tem algumas perguntas aqui. Posso? Pode? Vamos lá. Culote e bananinha também são lipedema? Posso operar? Não que são, mas podem ser, né? Deve ser isso. Se ele existir tudo que está dentro da área do lipedema, tudo que está dentro da faixa da área do lipedema, pode ser lipedema, né? Então, o culote, se ele está dentro ali da área do tipo 1, 2, 3, se ele está dentro ali da área bananinha, tudo que está ali de gordura é lipedema, e aí pode ser lipoaspirado. Só lembrar que a bananinha ela não é recomendada lipoaspirar totalmente, né? A bananinha a gente pode, dependendo da bananinha, lipoaspirar de forma muito sutil, mas tem que tomar muito cuidado, porque é a bananinha que acaba segurando o glúteo. Na grande maioria das vezes, o problema não é a bananinha. Na grande maioria das vezes, é o glúteo que é muito pesado que cai em cima da bananinha. Ou então, é aquela fibrose que existe embaixo da bananinha. Então, a gente tem que ir para o problema, entende? O problema do glúteo ser tá pesado e cair em cima da bananinha, a gente não tem como resolver. Uhum. Mas essa fibrose que fica marcando a gordura da bananinha, a gente pode preencher, pode fazer alguns tratamentos ali.
Porque se a gente lipoaspirar a bananinha, aí que o glúteo cai mesmo. Tira a bananinha, mas tira o apoio, é isso? É, a bananinha acaba sendo o apoio do glúteo. Aliás, eu preciso fazer uma pergunta. Você comentou, a gente falou da diferença da lipo tradicional e da lipo para o lipedema, mas você ainda tem uma lipo de definição, né? Explica um pouquinho dessa diferença ainda em relação à lipo de lipedema tradicional também. Porque antigamente, a visão que se tinha sobre o lipedema era tirar o máximo de gordura. Uhum, Tirar o máximo de gordura que puder. E às vezes, com o padrão europeu, isso era aceitável. As mulheres lá elas querem ter a perna muito fina, é cultura, né? outra cultura, né? Já aqui no Brasil, isso não foi bem aceito quando foi começado a ser realizado, porque quando a gente começou a fazer aqui no Brasil, as mulheres não queriam ter uma perna fina. Elas queriam se livrar do lipedema, mas elas queriam ter um contorno na perna. Então a perna ela é lipoaspirada 360, como uma redutora de lipedema, como descreve ali os tratamentos, os artigos. Mas em algumas áreas eu lipoaspiro mais e em outras áreas eu lipoaspiro menos, Uhum, levando em consideração o contorno muscular. E isso dá para essa mulher definição, porque além de você estar retirando volume, você está retirando volume mais no lugar certo. uhum, E aí isso dá um contorno para a mulher. uhum, uhum. É, isso aqui a gente acabou falando, mas tenho flacidez na coxa. Posso fazer a lipo? Pode, ela pode piorar, mas pode fazer. Mas é sempre aquilo, né? É sempre uma balança. Né? Às vezes a paciente ela tem muito medo porque ela já é flácida e ela tem medo de tirar volume. Eu falo Uhum, para ela também o seguinte: você tem que colocar isso na balança, mas às vezes uma pele que já é flácida, com muito volume, quanto mais pesado, mais vai puxar, mais flácido vai ficar ao longo do tempo. uhum. Então, E partindo do pressuposto da própria técnica que você utiliza, vamos supor, uma pessoa, eu não sei se no caso dela é só a coxa, mas assim, se ela tem a perna toda, pode tirar um pouquinho menos e fazer mais, de repente, a tecnologia nessa parte que é maior de flacidez do que de volume a ser retirado, e retirar mais onde tem que retirar também, né? Dá pra. aí, aí geralmente tem que ver, mas geralmente a parte medial da coxa é onde a mulher mais se queixa de flacidez. E é uma região que a gente tem que tirar bastante gordura ali. Medial seria mais próximo ao joelho? Não. A parte medial da coxa é perto da virilha, essa parte de Tá, dentro da coxa. tá. Geralmente é uma área que tende a ficar flácida, mas quanto mais volume tiver numa pele flácida, mais isso vai estar caído no futuro. Uhum, Então, de qualquer forma, a gente tem que diminuir esse volume para diminuir a chance disso no futuro não fazer uma grande bolsa de gordura. uhum. Ah, aqui acho que é associar. Ó, posso fazer com lipo na barriga? Pode associar essa cirurgia do lipedema e de repente a pessoa quer tirar um pouquinho, alguma coisa na barriga? É possível? Pode. Inclusive, é uma cirurgia que geralmente a gente faz em pacientes que tem grau 1 Uhum, ou um grau 2 pouco volumoso, né? O que impossibilita, na verdade, é a quantidade de gordura. Então, se eu sou uma paciente que eu tenho um grau baixo, pouco volume, eu posso associar uma lipo de abdômen. Ah, mas se eu sou uma paciente que eu tenho um grau mais avançado, que eu tenho muito volume, aí não tem jeito, porque existe um limite de gordura que eu posso tirar por procedimento. Então, não posso ultrapassar esse limite, senão eu vou trazer problemas de hemodinâmica para essa paciente. uhum. Qual percentual, em média, que se pode tirar de Sete gordura? 7% do peso corporal. Tá. Não Isso é no total. Então, total. tanto a de lipedema quanto a do abdômen, por exemplo. Uhum. 7% do peso corporal. E quanto tempo, em média, dura uma cirurgia? Assim, nesse caso, por exemplo, uma pessoa que está ali, grau 1, grau 2, e que vai tirar essas quantidades de 7 litros, mais ou menos. Quanto tempo dura essa? Geralmente eu levo em torno de 4 horas para fazer a cirurgia mais a tecnologia. É tempo, né? Para você, não para paciente, mas para você ali é puxado, né? Não é considerado, na cirurgia plástica, é considerado uma cirurgia rápida. Não é uma cirurgia demorada.
né? Existem cirurgias que demoram 9 horas, 10 horas, então não é uma cirurgia demorada, é uma cirurgia relativamente rápida até. Uhum. E você com a sua meinha de compressão Uso. para fazer a cirurgia, eu digo. É, dá para operar o braço ou só a perna? Eu não sei se quis dizer junto, né? Você pode fazer as duas ao mesmo tempo, ou se o braço também pode ser operado. O braço pode, né? E pode ser feito o braço e perna? Pode, com o mesmo cuidado em relação à perna, né? Em relação à lipo de abdômen. É tudo um jogo em relação à quantidade de gordura que vai sair. Então, se eu tenho pouca gordura na perna, pouca gordura no braço, eu posso colocar braço e perna. Se eu já tenho na minha perna o suficiente para passar dos 7% do peso corporal, eu não posso fazer braço. Uhum. Em relação à localização, não tem problema, né? Porque eu tô pensando essa paciente sendo virada. De qualquer forma, ela teria que ser virada, né? Para fazer o lipedema, né? Na perna, por exemplo, né? Que é 360. Toda paciente ela é virada na mesa. Então, toda paciente começa de frente e aí, anestesiada, a gente vira ela com a barriga para baixo. Então, todo mundo vira, Uhum, independente se vai fazer braço ou perna. uhum, E no pós-operatório de lipedema, você não tem uma posição específica que você tenha que ficar, né? Então, não tem que ficar só de um lado, ou ficar só de outro, ficar... Não existe isso, não tem posição específica. Então, não tem essa restrição de movimento. e o pós em si? A pessoa, porque eu, por exemplo, eu acho que sem ser de lipedema, eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, de mexer uma lipo tradicional, por exemplo, em panturrilha, né, nessas regiões assim. Como é que se comporta a paciente no pós? Tem uma dificuldade de mobilidade ou não? É indicado ao contrário, praticar alguma atividade? Como é que funciona isso, No doutora? mesmo dia a paciente já anda, né? Então, assim, fez cirurgia de manhã, à noite ela já vai no banheiro, já anda. E a gente sempre estimula essa paciente a andar pela casa, né? Não ficar só deitada, pelo contrário, ela tem que deambular. E com 15 dias a gente já libera a academia. Academia, tipo, musculação, assim? Não. Sim, a gente libera a academia. É claro que você não vai chegar no crossfit, né? Mas Aham. você já pode ir para academia, começar a voltar ali os exercícios de uma forma leve, mas pode voltar para academia por 15 dias. Uhum. Ah, essa outra pergunta acho que não cabe, porque aí é valor médio para a parte superior das pernas, aí eu falo para entrar em contato com, com toda a equipe para ver melhor. Eu queria, assim, doutora Ju, primeiro agradecer muito pela sua participação, por todos os esclarecimentos. Dizer assim que todas as informações que você coloca no teu Instagram, que eu super recomendo que você siga e olhe lá, porque assim tem muita coisa esclarecedora mesmo. Tem um quadro que eu acho fantástico que você coloca do lipedema, É, né? Que eu acho que é sensacional assim a pessoa ter esse norte, né? Porque pra gente, pro leigo, é tudo muito novo, né? É tudo muito recente. E às vezes vem com aquele preconceito do doença da moda, a uhum, pessoa que não, a mulher, né, no caso, que não consegue emagrecer e fica inventando cada hora uma coisa nova para fazer uma cirurgia, ou porque, enfim, inúmeros preconceitos e preconceitos mesmo. Então eu queria, em primeiro lugar, agradecer como lado de cá, como a paciente, né? E deixar aqui um espaço para suas considerações finais. eu que agradeço. Eu sou sempre muito receptiva a poder falar cada vez mais. Eu sou entusiasta no assunto, então o que a gente puder fazer para, de certa forma, esclarecer, informar, ajudar, eu estou sempre disponível. Para mim é sempre uma grande honra. Agradecer pelo convite, me sinto honrada cada vez que eu sou chamada para poder falar sobre o tema. Fico muito feliz, me sinto muito reconhecida, então sou extremamente grata por ter me chamado. E para todas as mulheres que têm lipedema, que sabe, que não desista. Às vezes a mulher fica triste porque naquele momento ela não pode, sei lá, ter uma ajuda médica, não ter uma consulta com especialistas, não sabe hoje em dia dos custos, às vezes uma cirurgia, de uma consulta. É difícil realmente, né? Mas é para ela não desistir, para ela poder acompanhar, por exemplo, algum Instagram, ou meu, ou seu, ou de qualquer outra pessoa que ajude a ela com informações, porque
o que mais modifica essa doença, o controle do lipedema, é a mudança de estilo de vida. Então, se a mulher faz, se ela tem a consciência, se ela tem um estilo de vida adequado, ela com certeza ela vai ficar muito bem. Então, é claro que às vezes ela pode não chegar no que ela quer, mas ela já vai estar muito na frente em relação à saúde e a sintomas. Uhum. Você tem algum programa, alguma coisa além das consultas em si? Não tem alguma coisa online? Eu vi Tem, alguma coisa no link. a gente oferece para as pacientes que estão precisando de terapia em grupo. A gente tem um grupo chamado Beyond, que é com um psicólogo, que ele ajuda nesse processo para as pacientes que estão naquele momento impossibilitadas de fazerem, por exemplo, uma terapia particular, que a gente sabe que hoje em dia é caro. Então Uhum. ele oferece essa ajuda. Ai, que bacana. Ó, GG, perfeitas essas explicações sobre a cirurgia e o pós. Margarida, muito bom ouvir uma especialista, tem tanta desinformação. Gratidão pelas palavras. Eu que agradeço sua presença, a participação de cada um que assistiu aqui. Siga a doutora Ju. Aqui a gente também tem vários, no Ser Mulher 40 Mais, vários episódios, inclusive com algumas pessoas da sua equipe também, que passaram por aqui dando várias informações. Muito obrigada e até uma Obrigada, próxima. Ana. Um grande beijo. Fica com Deus. Beijo enorme. Amém. Tchau, Tchau. tchau.